A falta de transporte público adaptado prejudica a rotina dos deficientes físicos em Jaboticabal. A cidade conta apenas com 3 vans que buscam e levam cadeirantes em casa. Mas a dificuldade para agendar esse serviço faz com que alguns percam compromissos importantes, como entrevista de emprego e até consulta médica. E você vai ver agora que mesmo quem acaba desistindo do transporte e anda de cadeiras de rodas pela cidade, também enfrenta muitos transtornos. A dificuldade começa antes mesmo de sair de casa. Os pneus da cadeira de rodas de Fábio estão sempre furando. Infelizmente acontece sempre e é um gasto que nós temos sempre. Pesa bastante no orçamento. Ele diz que é por conta das más condições do asfalto e das calçadas de Jaboticabal. Dessa vez, por sorte, um borracheiro pôde resolver o problema. Sempre tem caco de vidro ou alguma pedra que acaba furando a câmara de ar ou o pneu. Com o pneu em ordem, é hora de partir para outros desafios. As distâncias ganham proporções diferentes quando tudo é um obstáculo no caminho. E não é sempre que Fábio pode contar com a ajuda da esposa para se locomover. Como é que é o acesso do Fábio na cidade? É particularmente que nem aquele ali, ó. É uma rampa que dá em lugar nenhum. Ela só é para quem vem de lá para cá. E mesmo se eu subir com ele na rampa de lá pra cá, eu tenho que descer ele aqui em cima no braço. Aqui em Jaboticabal, 90% das rampas são essas. Tem uma numa esquina, chega na outra, não tem. Outro problema que as rampas também têm é que geralmente elas são muito íngremes, muito inclinadas. Então eu acabo tendo que ajudar ele. Então assim, não é uma acessibilidade dele sozinho. Então ele sempre tem que estar acompanhado para poder ir ao centro, em qualquer lugar. Mas a grande dificuldade, o que deixa tudo na vida do Fábio e de outros cadeirantes que vivem em Jaboticabal mais complicado, é a falta de um transporte público adaptado. Segundo o Fábio, existe apenas uma van e outros 2 veículos que são semi-adaptados, que fazem esse serviço e mesmo assim não é para qualquer destino. Fábio, eles podem te levar para onde, por exemplo? Bom, para trabalho, para consultas médicas e para estudo. Lazer está descartado. Tem que ligar com 3 dias de antecedência. Ter a sorte da van estar disponível. Já perdeu algum compromisso importante por conta dessa dificuldade? Já. Mês passado eu perdi um exame médico que eu tive que remarcar para a parte da tarde. Oportunidade de emprego que eu tive que faltar em minha entrevista. O problema ficou ainda maior no último mês, quando o serviço foi interrompido. Eu tive médico no dia 28, que caiu numa quarta-feira, e eu tentei desde a sexta-feira falar com eles. Eu subi no dia 28 a pé, fiz a consulta, chegou no posto de saúde, eu liguei para a van poder me buscar e ninguém atendeu, daí me disseram que eles estavam de férias. Tentamos agendar, mas ninguém atendeu o telefone. Tem sido assim já desde quando? Desde o dia 22. Dia 22 de dezembro do ano passado. Dia 22 eu tentei ligar, já não consegui mais. Já para Maria do Carmo, que mora em um sítio na zona rural da cidade, a situação fica ainda mais difícil. O agendamento precisa ser feito com antecedência maior e o serviço foi interrompido porque alguns cursos que a artista plástica faz em Jaboticabal não são considerados estudo e por isso ela não teria o direito de usar a van adaptada. Eu adoro fazer cursos, participar de palestras, procurei a promotoria. Ele me informou que eu não tenho direito, é só para educação. E cursos e palestras não fazem parte da educação. Falei com o departamento da pessoa com deficiência, me questionou por que eu faço curso, se me traz algum benefício e se eu uso isso no meu dia a dia. Então fica complicado, né? Porque eu acho que é direito do deficiente, né? A nossa esperança é que isso surja algum efeito, que eles melhorem ou coloquem mais vans ou acelerem o processo para modificar os ônibus e colocar os ônibus já adaptados para cadeirantes. Bom, como a gente viu, são muitas as dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes em Jaboticabal. Vamos até lá então, de onde fala ao vivo o repórter Lucas Bretas, para tentar entender o que está acontecendo. Boa tarde, Lucas. Lucélia, boa tarde. Então, é difícil entender sim, mas é muito fácil avaliar a situação. Jaboticabal é só mais uma das várias e inúmeras cidades brasileiras que não estão prontas, ainda não estão acessíveis aos deficientes. Ademilson, boa tarde. Primeiro ponto, as rampas de acesso que não são tão acessíveis aqui em Jaboticabal. Por que essas rampas só tem aqui na região central e não nos bairros da cidade? Boa tarde, Lucas.
Isso não é um problema de Jaboticabal, é um problema crônico. Inclusive a nossa cidade é uma cidade antiga e muitas rampas também foram construídas há muitos anos atrás. E hoje, com a tecnologia, a modernidade, muitas cadeiras de roda diminuíram também o tamanho das suas rodas e com isso dificulta, porque as rampas foram construídas antigamente. E hoje em dia a prefeitura criou um departamento para tratar desse assunto. Todas as rampas novas que estão sendo construídas já com os parâmetros legais dentro da legislação. Inclusive construímos uma rampa de nível na prefeitura municipal, onde nós buscamos esse modelo em Ribeirão Preto, ali no shopping. Agora, existe um prazo então para vocês conseguirem regularizar pelo menos as rampas que já existem? Já estamos fazendo várias rampas, inclusive algumas das solicitações, inclusive do Fábio, na própria prefeitura já foi totalmente adaptado. Vamos colocar agora um elevador na prefeitura também para atender as pessoas que necessitam. Agora, por que Jaboticabal desse tamanho, Ademilson, tem apenas 2, 3 vans adaptadas para o transporte de deficientes? Olha, nós temos 2 ônibus grandes, de grande porte, que atende a rede escolar e atende também pessoas que são transportadas para a PAI. E temos mais 2 micro-ônibus que também fazem esse transporte. E para esses eventuais, nós temos 3 veículos que são totalmente adaptados e realmente, sem dúvida nenhuma, tem que ser colocado o agendamento, porque usa indiscriminadamente, às vezes, algum desses veículos. Dá para mudar essas férias que estiveram em dezembro, por exemplo, onde quem é deficiente ficou sem o transporte aqui na cidade? Olha, Lucas, se não tiver o agendamento, o pré-agendamento, nós colocamos os veículos nesse período de recesso escolar para fazer a revisão, para durante o ano inteiro tentar atender as pessoas. Muito obrigado pela participação. Voltamos com você ao estúdio. Danilo. Obrigado pela sua participação, Lucas, tentando entender essa situação que vivem os cadeirantes de Jaboticabal.